Olá, irmãos. Hoje é 8 de abril, quarta-feira. Eu gostaria de convidá-los a se reunir a mim nesse momento de oração. Hoje seria o dia que estaríamos na igreja, no nosso estudo bíblico e na nossa reunião de oração, mas como isso não é possível, eu gostaria que você se reunisse a mim nesse instante, ainda que virtualmente, para que pudéssemos separar um momento, olhar para a palavra de Deus e meditar nos seus ensinos. Eu gostaria de ler com os irmãos alguns versículos do Salmo 31, para que pudéssemos desse salmo extrair algumas lições. O Salmo 31 ele foi escrito por Davi, nós não sabemos exatamente em que contexto Davi escreveu o Salmo 31. Provavelmente ele escreveu quando estava sofrendo uma dura perseguição por parte de Absalão, que se rebelou contra ele, o seu próprio filho, rebelando-se contra o rei Davi, tentando de todas as formas tirá-lo do trono. Então, provavelmente, numa dessas fugas de Davi, ele tem então escrito o Salmo 31 e nesse salmo ele expressa então toda a sua confiança, toda a sua tranquilidade e toda a sua segurança no Senhor. E a primeira parte que eu quero ler do Salmo 31 é o versículo de número 3, quando diz assim: porque tu és a minha rocha e a minha fortaleza, por causa do teu nome tu me conduzirás e me guiarás. Quando a Bíblia usa a palavra rocha e quando ela usa também a palavra fortaleza, na verdade o propósito é expressar algo que seja realmente muito seguro, algo que realmente esteja numa posição de proteção, algo que não possa ser facilmente derrubado ou que não pode de fato ser derrubado. Quando Davi ele se vê diante da situação de sofrimento e perseguição, ele chega à conclusão que somente no Senhor, somente o Senhor era a sua rocha e a sua fortaleza. A primeira aplicação que eu quero fazer para nós nesta noite é que para o cristão só há realmente segurança e proteção quando nós estamos literalmente guardados pelas mãos do Senhor. Tu és a minha rocha e a minha fortaleza, por causa do teu nome tu me conduzirás e me guiarás. Como que dizendo, ainda que os meus inimigos se levantem, ainda que os meus adversários atentem contra mim, na proteção do Senhor eu serei conduzido e serei guiado. Depois, no versículo de número 15, o salmista Davi diz: nas tuas mãos estão os meus dias, livra-me das mãos dos meus inimigos e dos meus perseguidores. A segunda lição e a segunda aplicação que nós aprendemos é que não há nenhum dia da nossa breve existência que de fato não tenha sido determinado pelo próprio Deus. É isso que ele diz no versículo 15. Ainda que ele reconheça a presença dos seus inimigos, dos seus adversários que desejavam destruí-lo a todo custo, Davi estava tranquilo, porque toda a sua trajetória estava literalmente nas mãos do Senhor. Se os irmãos observarem no contexto próximo, no versículo 14, ele vai dizer: quanto a mim confio em ti, eu disse, tu és o meu Deus. E no versículo de número 16 ele continua nessa mesma ideia, dizendo: faze resplandecer o teu rosto sobre o teu servo, salva-me por tua misericórdia. Em todo caso, todos nós, assim como Davi, devemos estar tranquilos e confiarmos no poder de Deus, porque todos os nossos dias estão nas suas mãos. A terceira lição que eu quero destacar está no versículo 19. Como é grande a tua bondade que reservaste aos que te temem, da qual usas perante os filhos dos homens para com os que em ti se refugiam. Quando a Bíblia fala da misericórdia de Deus, ela está falando no fato de Deus não nos punir conforme merecemos. Mas quando fala da bondade de Deus, é quando se refere ao fato de que Deus nos dá aquilo que também não merecemos. Então, misericórdia e bondade andam juntos. A misericórdia porque Deus não nos pune, e a bondade porque Deus, além de não nos punir, Ele nos dá
das suas grandes e maravilhosas bênçãos. É isso que Davi está exaltando no verso 19. Como é grande a tua bondade que reservaste aos que te temem. Ele olha para todo o cenário, embora fosse de perseguição e sofrimento, mas ainda assim os seus olhos estavam abertos para contemplar a bondade maravilhosa do Senhor. E essa é uma lição importante para nós também. Ainda que vivemos dias difíceis, dias complicados, ainda que muitos de nós estejam passando por grandes dificuldades na questão emocional, psicológica, outros tendo seus trabalhos afetados, já tem um relato de irmãos que perderam seus empregos de algumas cidades em circunstâncias que as empresas não conseguiram superar e por esse motivo precisaram demitir os seus funcionários, mas ainda assim a bondade de Deus continua sendo grande e o Senhor a tem reservado para aqueles que temem. Não é hora de temer e nem de se assustar. É hora de realmente contemplarmos o fato de que nós nos refugiamos no Deus de toda bondade. E finalmente, gostaria de destacar o verso de número 24. Sede fortes e revigore-se o vosso coração, vós todos os que esperais no Senhor. Foi o que Davi fez. Ainda que ele estivesse abatido e entristecido, a mensagem do Salmo 31 é uma mensagem para que sejamos fortes, para que revigoremos o nosso coração e para que jamais deixemos de esperar no Deus da nossa salvação. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a sua família. Nós vamos continuar orando uns pelos outros até o dia que tanto ansiamos de podermos retornar para a igreja, de podermos juntos como povo de Deus celebrar a sua santa ceia, de podermos orar juntos, cantar juntos, de nos confraternizarmos juntos como fazíamos depois do culto. Eu tenho certeza que esse é o desejo de todos nós, de todo o povo do Senhor. Vamos curvar as nossas cabeças e vamos orar. Senhor nosso Deus, nosso amado Pai, nós te louvamos e te agradecemos primeiramente, porque o Salmo 31 nos ensina, Pai, que o Senhor é a nossa rocha, é a nossa fortaleza e por isso estamos seguros. O Salmo também nos ensina, Pai, que todos os nossos dias estão guardados e foram determinados, estão guardados pelo Senhor. Não há nada que possa surpreendê-lo ou que possa de fato nos pegar em situação de susto, porque o Senhor determinou e conhece todas as coisas. Queremos te agradecer porque o Salmo 31 exalta também a tua grande bondade. Bondade essa, Pai, que nos permite termos o alimento, de termos o nosso lar, de termos a nossa família e principalmente a salvação em Cristo Jesus. E te agradecemos porque o Salmo 31 nos ensina a nos revigorarmos e a nos reanimarmos no Senhor. Abençoa, Pai, o teu povo, abençoa a tua igreja, fortalece aqueles que têm passado por situações de depressão, desânimo e angústia. Ajuda, Pai, os nossos irmãos que estão sendo prejudicados em seus trabalhos e no sustento da sua família, que para cada um deles o Senhor conceda graça, que o Senhor conceda ânimo, que o Senhor ajude, Pai, a descansar tão somente em Ti. Abençoa, Pai, ainda os nossos irmãos que se preparam para as suas cirurgias, como o caso do pastor Sebastião. Continua guardando a vida da pequena Lavínia, os nossos irmãos que estão se recuperando da dengue, como o caso do Zé Eduardo, da Nilce, aqueles que já se restabeleceram. Continua guardando também, Senhor Deus, aqueles que estão passando pelo tratamento do coronavírus, que cada um deles, em tudo, seja sustentado e abençoado pelo Senhor. Conceda-nos uma boa noite na Tua presença e guarda-nos debaixo da Tua graça, é o que nós te pedimos, não em nosso nome, mas no santo, precioso e maravilhoso nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É no nome dele que oramos. Amém. Que Deus abençoe a todos, uma boa noite de descanso. Conforme os irmãos precisarem, nós estamos à disposição para conversar, seja por mensagens, por telefone. E lembremos-nos de orar
uns pelos outros. Que Deus abençoe e uma boa noite de descanso a todos.